E aí pessoal, beleza? A gente vai estar vendo aqui o campo elétrico para cargas pontuais. Lembrando pessoal que aqui eu não vou estar abordando conceitos teóricos. Aí na descrição do vídeo eu vou estar deixando videoaulas que explicam mais a parte teórica de campo elétrico. A gente vai ver aqui mais exercícios e a parte prática. Se você não viu o último vídeo, assista, que ele é a base para esse vídeo, né? Lá a gente vê vetores, a questão de força, né? O vetor força e questão também do vetor unitário também. E eu explico a diferença também entre calcular a força usando o vetor unitário e sem usar o vetor unitário. No caso, a gente calculava o módulo da força, onde não se usa o vetor unitário. Então vamos lá, pessoal. O vetor campo elétrico vai ser dado pelo vetor força dividido por Q, sendo Q a carga de prova. Pode ser ou não a carga de prova. Q vai estar representando a carga que está recebendo a força. Então, pessoal, pelo último vídeo, a gente tem que o vetor força é dado por Q, Qzinho sobre R ao quadrado e o vetor unitário, R chapéu. Onde Qzão é a carga que está emanando a força e Qzinho é a carga que está recebendo essa força. Aí, pessoal, a gente tem aqui que na expressão do campo elétrico, a gente tem que é o vetor força dividido por Qzinho. Então, substituindo essa expressão aqui na fórmula aqui do campo elétrico, a gente vai cortar esse Qzinho aqui. Vai ser essa expressão dividido por Qzinho. Então, Qzinho em cima e Qzinho embaixo, corta. Sobra só Qzão, que é a carga que está emanando a força, vezes o vetor unitário, sobre R ao quadrado. Então, pessoal, quem que é o R ao quadrado? Quem que é o R, né? O R vai ser um módulo de R0 menos RI, onde R0 é o vetor posição do ponto onde a gente quer observar a intensidade do campo elétrico emitido por Qzão. Vai ser uma posição XY. E RI vai ser a posição da carga que está emanando esse campo elétrico. Então R é dado pelo módulo de R0 menos RI. E o vetor unitário, pessoal? O vetor unitário vai ser R0 menos RI sobre o módulo de R0 menos RI. Isso tudo a gente já viu na última aula. Essa expressão aqui vai ser o vetor unitário. Então, R0 vai ser a posição. Esse R0 aqui é um vetor posição. Vai ser a posição do ponto onde se deseja observar a intensidade do campo elétrico. Em nosso estudo, vamos considerar esse ponto na origem, 0, 0. E RI vai ser a posição da carga que está produzindo o campo elétrico em relação a essa origem aqui. A unidade, pessoal, do campo elétrico é Newton por Coulomb, né? Newton é a unidade de força e Coulomb, unidade de carga elétrica. Então vamos lá, pessoal, exercício 1. Calcule o campo elétrico no ponto P da figura abaixo. Então, pessoal, a gente quer saber qual a intensidade do campo elétrico nesse ponto P. O campo elétrico resultante é gerado por essas duas cargas aqui, Q1 e Q2. A gente tem que Q2 está a 3 metros aqui abaixo de P e Q1 está a 4 metros de Q2. E a distância aqui em P seria calculada usando o teorema de Pitágoras, né, pessoal? Mas a gente não vai usar aqui trigonometria. A gente vai usar só a questão de vetores, só álgebra vetorial. Então, vamos lá, pessoal. A primeira coisa a se fazer é montar um eixo coordenado aqui, x, y. Mas como é que a gente monta esse eixo? A gente monta o eixo comum e vai localizar esse ponto P aqui na origem. E vai deixar essas cargas aqui, usando essas distâncias, nas posições no eixo. A gente vai deixar essas cargas em posições relativas a essa origem aqui. Eu vou mostrar para vocês, vai ser mais fácil, pessoal. Então, ó, aqui a gente montou o eixo x, y, localizamos o ponto P na origem, 0, 0, e as outras cargas, a gente vai usar essa distância aqui. Por exemplo, Q2 está a 3 metros de P, abaixo de P. Então, a posição y de Q2 vai ser menos 3. E Q2 também está na mesma linha aqui do eixo y, x, né, de P. Então vai ser 0, né?
Q2 não está nem para cá nem para cá, tá tem o mesmo x de P. Então a posição relativa de Q2 vai ser 0, menos 3. E qual vai ser a posição relativa de Q1? Pelo exercício, Q1 está a 4 metros à esquerda de P e 3 metros abaixo. Então a posição dele vai ser menos 4 em x, né? 1, 2, 3, 4 em x, menos, porque está à esquerda do eixo, e menos 3 abaixo de P, pois está aqui menos 3 unidades aqui abaixo. É só isso que a gente precisa para resolver o exercício, pessoal. A posição de P, que a gente deixa na origem, a posição de Q1, menos 4, menos 3, a posição de Q2, 0, menos 3. Beleza, é só jogar na fórmula essas informações, calcular o R e calcular o vetor unitário. Lembrando, pessoal, a gente não vai usar nada aqui de trigonometria, é só essas posições aqui. Essa seria a parte mais difícil, né, de localizar cada um aqui no eixo. Então, voltando lá, pessoal, o vetor campo elétrico tá errado aqui, deveria ter uma seta aqui, indicando que isso aqui é um vetor. Vai ser igual a K, Q, sobre R ao quadrado, vezes o vetor unitário, R chapéu. Onde R vai ser o módulo da posição R0 menos a posição RI. Onde R0 é a posição do ponto onde a gente quer observar a intensidade do campo. No caso aqui é 0, 0. Esse R0 vai ser esse vetor aqui 0, 0. E RI, a carga que está, a posição da carga que está emanando esse campo elétrico. Se for, no caso da carga Q1, esse RI vai ser a posição menos 4, menos 3. Se for o caso da carga, a gente quiser calcular o campo que a carga Q2 está emanando, essa posição RI, a gente substitui por 0, menos 3. Daí a gente aplica o módulo e calcula R, que vai ser a distância. E o vetor unitário vai ser essa mesma posição R0 menos RI sobre o módulo dessa diferença aqui desses vetores. A gente só vai usar a álgebra vetorial, pessoal. Então vamos lá, vamos calcular primeiro para a carga Q1. Vamos calcular a distância de Q1 a P. No modo tradicional, a gente usaria aqui o teorema de Pitágoras, né? Calcularia os vértices aqui do triângulo e a hipotenusa aqui seria a distância. No caso, a gente não usa isso, a gente usa somente as posições relativas, R0 e RI. Então, R vai ser igual ao módulo de R0 menos RI. Quem é R0? 0, 0. Quem é RI? A posição da carga Q1, menos 4, menos 3. Então vai ser 0, 0, o vetor 0, 0, menos o vetor menos 4, menos 3. Aqui, pessoal, é uma subtração de vetores. O que a gente faz? Subtrai as componentes x e y de cada vetor, gerando um novo vetor resultante. Subtraindo, a gente vai ter esse vetor 0 menos menos 4, mais 4. 0 menos menos 3, mais 3. Daí a gente aplica o módulo, que vai ser a raiz quadrada das componentes somadas ao quadrado. Tá aqui, ó, raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 5. Então a distância de Q1 a P é 5. A gente chegaria a esse mesmo resultado usando o teorema de Pitágoras. Daí você vê o que é mais fácil você utilizar. Se você tem mais facilidade com trigonometria, você usa o teorema de Pitágoras. Mas no caso aqui a gente precisa usar isso aqui para calcular justamente o vetor unitário, porque a gente tem que ter essas posições R0 e RI na hora de calcular o vetor unitário. Então aqui o vetor unitário vai ser R0 menos RI sobre o módulo dessa mesma diferença. Está aqui, R0 é 0, 0, menos RI, a posição de Q1, menos 4, menos 3, sobre o módulo dessa mesma diferença. Onde esse módulo, pessoal, é o próprio R aqui, ó, módulo de R0 menos RI, é o R. E aqui em cima é o vetor, ou seja, vai ser o vetor vai ser a diferença de vetores dividida pelo R. Daí aqui, essa subtração a gente já fez aqui em cima, dá 4, o vetor 4, 3, dividido pelo R, 5. Então vai ser um vetor dividido por escalar. Esse aqui vai ser o vetor unitário. Vai ser o vetor 4, 3 dividido por 5. Lembrando que a divisão de um vetor por escalar, pessoal, a gente pega esse escalar e divide pelas componentes do vetor, gerando um novo vetor, que no caso é esse aqui, dividido por 5.
Beleza, pessoal, a gente já tem tudo para calcular o campo elétrico, né, o vetor campo elétrico. Tem o R e tem o R chapéu. Basta substituir aqui o campo elétrico devido a Q1, já vai estar calculado. Então aqui a gente substitui, onde tem R a gente joga 5, no caso aqui R ao quadrado, 5 ao quadrado, vai ser K, Q1, sobre R ao quadrado, que no caso é 5 ao quadrado, vezes o vetor unitário R chapéu, que no caso é o vetor 4,3 sobre 5. Está aqui, 4,3 sobre 5. Isso aqui é o vetor campo elétrico no ponto P devido a Q1. Para a carga Q2, pessoal, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai calcular o R, que vai ser módulo de R0 menos RI, onde RI agora passa a ser 0 menos 3, né? Que é a posição da carga Q2, né? 0 menos 3. E R0 é a posição do ponto onde a gente quer observar a intensidade desse campo devido a Q2. Faz a subtração aqui, 0 menos 0, 0. 0 menos 3, mais 3. Aplica o módulo, que no caso aqui, o módulo desse vetor vai ser só a componente 0 ao quadrado, a raiz de 0 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Mas 0 é 0, né? Então só resta a raiz de 3 ao quadrado, que dá o próprio 3. O vetor unitário aqui, a gente faz R0 menos RI, dividido pelo módulo de R0 menos RI, que na verdade é o próprio R aqui, que já foi calculado. O vetor R0 menos RI, a gente já viu que é 0, 3, dividido pelo R, que é 3. A gente divide esse vetor aqui por um escalar, divide ambas as componentes por esse escalar, 0 sobre 3 e 3 sobre 3, gerando esse vetor aqui resultante 0, 1. Né? 3 sobre 3, 1, 0 sobre 3, 0. Esse aqui vai ser o vetor unitário, pessoal, 0, 1. E esse aqui vai ser o R. Basta agora substituir na fórmula aqui R por 3 e R chapéu pelo vetor 0, 1. Aí a gente obtém um campo elétrico E2, o campo elétrico no ponto P devido à carga Q2. Aí tem aqui a forma K, Q2 sobre módulo de R0 menos RI, que no caso é o R, essa expressão aqui, ao quadrado, vezes esse vetor unitário aqui, que também já foi calculado. Substitui aqui R por 3 e o vetor unitário por 0, 1. Daí a gente tem um campo elétrico E2, devido à carga Q2 no ponto P. Então, pessoal, mas o que nos interessa é o campo elétrico resultante. Qual vai ser o campo elétrico resultante? O vetor campo elétrico resultante vai ser a contribuição do campo elétrico de Q1 mais a contribuição do campo elétrico de Q2 no ponto P. Esse aqui vai ser uma soma de vetores, pessoal. Esse vai ser o campo elétrico resultante no ponto P. Onde tem E1, a gente substitui pelo vetor que a gente achou do campo elétrico E1, que é Kq1 sobre 5 ao quadrado, vezes o vetor 4, 3 dividido por 5. Esse 5 pode passar aqui e ficando 5 ao cubo. Vezes, aí fica um escalar aqui, vezes esse vetor, que é 1. Mais o campo elétrico é 2, que é Kq2 sobre 3 ao quadrado, vezes esse vetor 0, 1. Então, a soma de vetores, pessoal. Isso aqui é soma vetorial. Quando a gente tem uma soma vetorial, o que a gente faz? A gente soma as componentes em x e soma as componentes em y, gerando um novo vetor resultante. Então, somando aqui as componentes em x de E1 com E2, qual que é a componente x de E1? Kq1 sobre 5 ao quadrado, vezes 4 sobre 5. Lembrando que 4 é a componente x de E1. 4 sobre 5, né? Essa parcela toda aqui é a componente x de E1. Mais a componente x de E2, que é Kq2 sobre 3 ao quadrado vezes 0. Então, isso aqui dá 0, né, pessoal? Escalar vezes essa componente x0 aqui, 0, mais 0. Agora a componente y, vírgula, de E1, Kq1 sobre 5 ao quadrado, vezes 3 sobre 5. Essa é a componente x de E1. Mais a componente x de E2, que é Kq2 sobre 3 ao quadrado, vezes 1. Beleza, pessoal. Esse aqui é o vetor resultante no ponto P devido às duas cargas. Se a gente quiser um módulo do campo elétrico, pessoal, como a gente faz? Aplica um módulo nesse vetor, que vai ser a raiz quadrada das componentes
somadas ao quadrado. Aí a gente vai ter um módulo do campo elétrico naquele ponto P. Outro exemplo aqui, pessoal, quando a gente tem um triângulo assim, a gente tem um ponto P aqui na ponta do triângulo e duas cargas. Quer saber o campo elétrico resultante aqui nesse ponto P. Primeira coisa, pessoal, a gente vai esquecer esse triângulo aqui. Só vai preservar essas posições aqui, né? Essas distâncias. Então, a gente precisa saber também a altura desse triângulo, para saber a coordenada y de cada Q. No caso aqui, a gente usou o teorema de Pitágoras, né? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. A gente descobre que esse x é 4. Só essa altura aqui que a gente precisa, pessoal. No mais, é isso mesmo que a gente vai usar. Se fosse do outro jeito convencional de calcular o campo elétrico nesse ponto P, a gente teria que usar seno, cosseno, essas coisas. Mas aqui a gente só vai usar, no máximo que a gente vai usar aqui é esse teorema de Pitágoras mesmo. Feito isso, pessoal, a gente vai, conforme anteriormente, a gente vai montar um eixo XY e vai localizar esse P aqui na origem desse eixo. Então aqui a gente montou o eixo, o P fica em 0, 0. Aí, pessoal, a altura aqui vai ser menos 4 para baixo. E a carga aqui vai estar na posição x, menos 3 e menos 4. De onde eu tirei esse menos 3 e menos 4? Menos 4 é a altura aqui, está 4 metros abaixo de P, ambos os Qs aqui. E esse Q está 3 metros para a esquerda e esse está 3 metros para a direita. Então, se fosse no eixo, ficaria menos 3 aqui para a esquerda, aí fica menos 3, já que 0 é aqui. E esse aqui fica 3, 4, porque está 3 para a direita e 4 para baixo. Basicamente, a gente só precisa disso, pessoal, as posições relativas. Daí a gente pega a fórmula do campo elétrico, calcula o R e o vetor unitário R chapéu. Fazendo as contas, pessoal, o R vai ser R ao quadrado vai ser 25 e o vetor unitário vai ser 3, 4 sobre 5. Lembrando que a gente está usando essas posições aqui, onde é R0, a gente jogou 0, 0. Onde é RI, se for Q1, vai ser menos 3, menos 4. E aqui é o módulo que a gente já viu como é que calcula também. E aqui eu não coloquei resolução, mas fazendo as contas vai dar esses valores aqui para o campo elétrico E1, no ponto P. Para E2 a mesma coisa, o R vai ser 25 e o vetor unitário R chapéu vai ser menos 3, 4 sobre 5. Lembrando que eu estou usando essa fórmula aqui para calcular esses valores. Aí o vetor resultante no ponto P vai ser E1, o vetor E1 mais o vetor E2, que a gente já viu como é que a gente faz essa soma vetorial. Soma isso aqui com esse de baixo aqui. Aí a gente obtém o vetor resultante. Se quisesse um módulo, aplicava um módulo nesse vetor aqui. Outro exemplo, pessoal. O ponto P aqui, no caso, já tem um eixo, né? Tem as distâncias e ele não está localizado na origem. Não tem importância, a gente usa só as posições aqui, a gente só calcula as posições que estiverem aqui mesmo. No caso, o ponto P, Q2, Q3 e Q1. A gente quer calcular o campo elétrico resultante nesse ponto P devido a essas três cargas aqui localizadas no eixo. A gente obtém as posições relativas, né? P está a D em X, está a D de distância em X e 0 em Y. A carga Q1 está a D aqui, menos D para baixo em Y e D em X. Então vai ficar D em X menos D em Y. A carga Q2 está a D para cima aqui e 0 em X. Então a posição dele vai ser 0D. 0D, a posição de Q2. E a posição de Q3 vai ser menos D e 0 em Y, né? É só localizar as posições aqui, pessoal. Essa é a parte mais difícil mesmo desse método, né? Que é localizar cada carga aqui nas suas posições. Tendo essas posições aqui, pessoal, a gente já pode jogar tudo isso aqui na fórmula e calcular a distância R e o vetor unitário. Então, para E1, a gente tem aqui K
Q1 sobre R ao quadrado vezes o vetor unitário R chapéu. Então, onde tem R, a gente faz o cálculo lá. Lembrando que o R é módulo de R0, posição R0, menos a posição RI, que é a posição da carga. Aqui eu já fiz direto, pessoal. Vai dar D vezes o vetor unitário R chapéu, que vai ser 0D sobre D. Lembrando que eu estou usando essa fórmula aqui, ó, R0 menos RI, módulo de R0 menos RI. Só usar a fórmula que vocês vão chegar a esses resultados. Aí aqui, dividindo esse vetor aqui, 0D por D, 0 por D vai ser 0. Em x, vai ser Q1 sobre D ao quadrado vezes 0, vai dar 0 em x. E Q1 sobre D ao quadrado vezes D dividido por D dá 1. Vai dar o próprio K, que é 1 sobre D ao quadrado. A carga é 2. Basta substituir R e R chapéu. O R aqui já foi calculado, é D ao quadrado mais D ao quadrado, vezes o vetor unitário R chapéu, que é D em x, D em y, sobre a raiz quadrada de D ao quadrado mais Dzão ao quadrado. Aí simplificando, a gente chega nessa expressão aqui, pessoal. D ao quadrado mais Dzão ao quadrado vezes a raiz de D ao quadrado mais Dzão ao quadrado vai dar Dzinho ao quadrado mais Dzão ao quadrado sobre 3 meios. Né? Aqui a gente faz quando é multiplicação, a gente soma os expoentes, né? Vai ser isso aqui elevado a 1 mais meio. Então, dá 3 meios. E a 3, mesma coisa. A gente substitui aqui o R, fazendo as contas, a gente obtém o R, que é R ao quadrado, é 4D ao quadrado. E o vetor unitário R chapéu é 2D,0 dividido por 2D. Simplificando, a gente chega nisso aqui. E o campo elétrico resultante vai ser a soma vetorial entre esses 3 campos elétricos aqui. Lembrando, pessoal, aqui eu fiz direto, mas vocês podem fazer com calma as contas usando exatamente essa fórmula aqui. É só substituir essas posições relativas lá por esses R0, RI. Eu só substituí isso e cheguei àqueles resultados lá. Daí a gente obtém aqui o campo elétrico resultante. É igual a 1, o vetor é 1, mais o vetor é 2, mais o vetor é 3. Então aqui é a soma vetorial desses 3 vetores. A gente vai somar todas as componentes x de cada um e todas as componentes y de cada vetor. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês é isso. E falou, pessoal!